Aqui na Rádio Brasil, mais uma entrevista especial com treinadores de renome importantes do futebol brasileiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Emerson Maria. Tudo bem, Emerson? Opa, tudo bem? É um prazer muito grande estar falando com os amigos da Rádio Capital. E vamos falar sobre futebol, essa paixão popular. Ô Emerson, para os nossos ouvintes até que não conhecem muito essa trajetória, como é que você entrou no futebol? Você já foi jogador ou foi preparador físico? Como é que foi a sua trajetória até assumir a profissão de treinador? Como toda pessoa que milita no futebol, ou quase toda, né? Todos, eu tentei ser um jogador de futebol, ingressei na categoria de base do Figueirense, aqui em Florianópolis, né? Eu sou natural aqui de Florianópolis, com 8 anos de idade. Fiz todas as categorias, até a categoria sub-20, na época chamada de juniores, né? E depois eu não dei sequência na carreira como profissional. Tentei até depois numa equipe aqui de segunda divisão, mas só fiquei por um ano. E logo na sequência fui estudar e comecei a trabalhar com categorias menores. Aqui no Sul tem uma competição que chama-se... que tem nas 3 regiões aqui, né? Tem nos 3 estados, melhor dizendo. Santa Catarina é o moleque bom de bola, Rio Grande do Sul é o piá bom de bola e Rio Grande do Sul é o guri bom de bola. Então eu comecei em competições escolares, trabalhando pelo município de Antônio Carlos, nós fomos campeões estaduais. Depois, na sequência, eu passei por uma equipe de segunda divisão, que é o Guarani de Palhoça, chegando posteriormente ao Figueirense, né? No Figueirense eu fiquei 10 anos como treinador de categoria de base, revelando jogadores como Roberto Firmino e o Felipe Luiz, que hoje joga no Flamengo, o Felipe Luiz o Roberto Firmino no Liverpool, né? Jogadores famosos de seleção brasileira. E depois de 10 anos de Figueirense eu fui para o rival, fui para o Avaí, onde permaneci aproximadamente 1 ano e meio como treinador de categoria de base. E no ano de 2012 eu comecei a trajetória como treinador profissional, já sendo campeão estadual, né, pelo Avaí, uma finalíssima contra o Figueirense. E depois fui passando pelas diversas equipes aí, Joinville sendo campeão da Série B, Fortaleza, Vila Nova, enfim. Essa vida do treinador de futebol que é um cigano do futebol. É verdade. Eu queria usar essa entrevista, Emerson, até pra gente conhecer mais a sua metodologia de trabalho, lógico, dentro daquilo que você pode falar. As suas equipes, elas são conhecidas por apresentar um forte sistema defensivo. O que eu queria perguntar pra você é o seguinte: como é que é o dia a dia para a construção desse sistema defensivo? Que tipo de treinamento você faz? Qual a sua metodologia? O que você busca nos jogadores? Como é que é isso? Eu gosto de equipes equilibradas, né? Até fazendo algum estudo agora, essa época de pandemia, observou-se que houve uma diminuição dos gols marcados. E eu usei por base a Série B. Para você ter uma ideia, em 2010 marcou-se 1.047 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, uma média de 52 gols por equipe. E essa média em 2019 ela já caiu para 39 gols por equipe, né? Sendo que 791 gols foram marcados. Então, hoje as equipes elas estão muito forte e organizadas na defesa. E como eu falei para você, dentro desse equilíbrio, eu procuro escolher sempre jogadores com perfil de dinâmica, jogadores que atuam em várias posições, jogadores com força, com velocidade, com boa qualidade técnica e também jogadores muito concentrados, jogadores que não percam a atenção durante os 90 minutos de jogo, para que você possa formatar uma equipe bem consistente e, a partir daí, conseguir os resultados que vão te fazer atingir os objetivos do clube. No caso, quando você vai conversar com esses jogadores, nós temos aqui, né, o Emerson, você já conviveu e conversou com vários tipos de jogadores. Esses jogadores eles são produtos do nosso país, né? Infelizmente, o nosso país, ele não oferece
um sistema educacional complexo, qualitativo, quantitativo, com didática e que possa desenvolver as habilidades intelectuais dos jogadores, não só dos jogadores, da sociedade em geral. Basta ver os índices do Brasil em provas internacionais de educação, de matemática, de física, etc. Isso acaba dificultando para você, Emerson, enquanto treinador, se você quiser transmitir um conceito muito mais elaborado e complexo do seu sistema tático, ou você consegue passar por esses obstáculos? É uma pergunta muito interessante. Muito interessante e me permite divagar por outro problema que nós estamos encontrando, né? Um desafio que os meus amigos também vêm encontrando, que é a diferença de gerações, né? Então, hoje, nós temos uma geração de jogadores hoje que tem uma idade de 30, 34 anos, que tem um perfil um pouco mais concentrado, né? Que eles preferem as coisas mais práticas e eles têm um entendimento melhor, né? Até pelo esse nível de concentração deles que é maior. E você pega essa geração hoje, né? A geração da internet, a geração do Facebook, a geração da informática, que ela quer tudo para ontem, tudo de uma maneira um pouco mais rápida, né? E como é que você atinge essa geração? Então, você tem que, às vezes, usar alguns recursos eletrônicos, vídeos, algumas informações mais atrativas para que você consiga elevar o nível de concentração e aumente a questão da aprendizagem, né? Mas nas minhas equipes, eu sempre procuro utilizar os áudios visuais, conversas individuais também são importantes. Você vê a individualidade do atleta, né? Porque num grupo de às vezes 25, 30 jogadores, há diferença de personalidade, então eu procuro o mais rápido possível dividir, né, esses atletas para que eu possa passar a informação da melhor maneira possível e essa absorção faça com que os jogadores desenvolvam o seu melhor futebol em prol do coletivo, né, em busca dos objetivos do clube. Essa geração, o Emerson, ela como é que eu vou dizer assim, ela gosta de futebol? Porque eu vou dizer assim, você tá com que idade, Emerson? Desculpa a indiscrição. Eu tenho 48 anos. Então você é da minha geração, que eu tenho 47. Quando a gente era adolescente, você em Florianópolis, eu aqui em Campinas, a gente consumia futebol quase que 24 horas por dia. Criança, então, nem se fala. E quando chega na juventude, esse interesse ele é sustentado. Você sente esse mesmo interesse nesses jovens da nova geração? E se esse interesse não existe, isso atrapalha também no desenvolvimento do trabalho? Olha, cara, é outra pergunta fabulosa, cara. Eu vejo que os interesses das nossas gerações eram diferentes, né? A gente jogava futebol pelo simples prazer de jogar futebol. A gente amava o futebol, né? E às vezes nossa maior ambição era jogar no nosso clube, né? Era jogar no nosso clube, que era a paixão, o clube da nossa cidade, ou chegar numa seleção brasileira, ou num clube do eixo Rio-São Paulo. Eu que moro aqui, né? Sou residente aqui de Florianópolis, né? E hoje não. Hoje os atletas, o que eles jogam futebol às vezes para ter um carro, para ter um celular, para ter um apartamento, para namorar aquela menina bonita. E antes de terem a ambição de jogar nos seus clubes, eles já estão pensando em jogar nos clubes da Europa, né? Há também uma obsessão pela questão visual, de cabelo, de arrumar o meião de um jeito, levantar o short para... Então, há algumas coisas assim que é difícil de você lidar. Penso como você, que eu acho que a paixão pelo futebol, o interesse dessa nova geração pelo futebol propriamente dito, né, como uma paixão, como um lazer, ele diminuiu bastante, até pelos atrativos que hoje existem. E esse é um desafio a mais que nós treinadores estamos enfrentando para fazer com que essa chama dos mais jovens permaneça acesa, somando aos mais velhos, né, os jogadores de outras gerações, para que a gente possa formar equipes vencedoras em busca de objetivos para o clube. A gente pega toda a sua carreira
e diante daquilo que a gente já conversou, seria heresia eu dizer que na época que você dirigiu o Red Bull Brasil, hoje Red Bull Bragantino, tenha sido o seu trabalho mais difícil, porque além de todo esse cenário que a gente descreveu, existia a falta de pressão, né? Quer dizer, não era um clube com grande torcida, com imprensa em cima, ou seja, e essa pressão externa de vez em quando ajuda os treinadores, né, a sustentar o foco. Isso foi uma dificuldade também, Emerson? Olha, cara, é um trabalho que eu falo até hoje, onde eu talvez obtive o maior crescimento profissional da minha carreira. Red Bull, não à toa, hoje está com uma estrutura fantástica, está disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro, ele te dá uma condição de trabalho que praticamente ela é uma das melhores do Brasil, só que, ao contrário do que você imagina, há uma cobrança interna muito grande, né? É aquele ditado aqui, aqueles que te dão muito te cobram também, né? Então, havia naquela época uma cobrança muito grande para que o clube conseguisse o acesso à primeira divisão de São Paulo, conseguisse o acesso às divisões principais do Campeonato Brasileiro também, e nós começamos um trabalho praticamente do zero dentro da filosofia do Red Bull, né? Red Bull ele tem uma filosofia que vem da matriz, e essa filosofia naquela época tinha que ser seguida, né? Então nós seguimos o passo a passo, infelizmente esse trabalho não foi dado continuidade. Concordo com você em parte que às vezes, até pela nossa cultura, o jogador, quando ele recebe em dia, quando ele tem uma boa condição de trabalho, quando ele está no local maravilhoso como é Red Bull, às vezes ele se acomoda, e deveria ser o contrário, né? Ele deveria dar mais de si para que ele permaneça ali, ou dali ele consiga algo melhor. Mas aconteceu também, essa acomodação por parte de alguns atletas, isso acabou atrapalhando um pouco o nosso trabalho, mas não foi esse o motivo principal, não. Agradeço muito ao Red Bull pela oportunidade que foi dada, e volto a dizer, foi um dos lugares onde obtive o maior conhecimento profissional e me ajudou muito na sequência da carreira. Que pontos positivos e segredos aplicados naquela campanha que culminou com a conquista do título da Série B pelo Joinville, você acha que ainda vale na Série B de 2020? O planejamento, eu lembro que eu fui contratado em dezembro de 2013, e nós já começamos ali o planejamento para a Série B, numa reunião na casa do presidente Nereu Martinelli, com a presença do César Sampaio, que era o superintendente, o Léo Franco, que hoje está no Botafogo de Ribeirão Preto, também fazia parte da direção, o Toninho Camarão, que era o preparador físico, o professor Sérgio Ramires, coordenador, o Ramon Menezes, que era o auxiliar técnico do Joinville na época. Nós todos fomos na casa do presidente Nereu, e nós desenhamos uma equipe sombra, né? Desenhamos uma equipe com o perfil de cada atleta que a gente queria por posição, número de atletas, como é que seria a pré-temporada. Já definimos algumas questões de logística para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então foi um planejamento que começou em dezembro de 2013. Contamos com o apoio incondicional do torcedor de Joinville, que é fantástico também, que foi fabuloso naquela campanha. Os atletas compraram a ideia, jogadores muito comprometidos, que até hoje ele tem um grupo de atletas que se comunicam, né? Nós criamos uma família naquela oportunidade, e culminou com o maior título da história do clube, Joinville, uma campanha fantástica, mas volto a dizer, um planejamento que começou em dezembro e que nós fomos colher os frutos somente no final da temporada 2014. Naquela Série B, no primeiro turno, no dia 15 de agosto, a Ponte venceu o Joinville por 2-0. No retorno, no dia 15 de novembro, o Joinville meteu 3-1 na Ponte Preta. Foi o adversário mais encardido daquela Série B, Emerson? Não, com certeza. Com certeza, uma equipe na época muito bem treinada pelo Guto, né? Pelo Guto Ferreira, jogadores de muita qualidade técnica. Tivemos muita dificuldade com a Ponte Preta, era rodada a rodada, né? Na reta final. A Ponte Preta não dava respiro para o Joinville e vice-versa. E penso que esse jogo aí, onde nós vencemos a Ponte por 3-1 na Arena Joinville,
uma tarde fantástica, uma tarde inesquecível. Eu acredito que esse jogo aí foi a decisão daquele campeonato, né? Onde nós ganhamos muita moral para a sequência e conseguimos um título inesquecível para a cidade de Joinville. Ô Emerson, eu sei que você chegou lá 4 anos depois do que aconteceu, né? Mas no caso, como é que foi dirigir a Chapecoense? Olha, a Chapecoense era um namoro antigo, até mesmo na campanha de 2014 de Joinville, eu havia recebido um convite da Chapecoense, depois, mais à frente também, a Chapecoense me procurou por 3 vezes, só que eu estava empregado, e coincidiu que eu havia encerrado o vínculo com o Botafogo, a Chapecoense ela estava procurando um treinador e foi feito um contato e nós resolvemos rapidamente, né, aceitar o convite da Chapecoense. Foi um momento assim de reformulação total, a equipe havia caído para a Série B do Campeonato Brasileiro depois de 6 anos, muitos problemas administrativos e financeiros, né? E tivemos o desafio de montar uma equipe com orçamento menor para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vários jogadores da equipe que nós montamos, eles são titulares da equipe hoje, jogadores importantes, caso de Derlan, Anselmo Ramon, Matheus Ribeiro, Anderson Leite, Paulinho Mocelin, Alan Santos, enfim, jogadores que foram contratados na época ali de janeiro e dezembro e janeiro, né, esse tempo que antecedeu ali a pré-temporada. Fizemos uma pré-temporada muito boa, mas infelizmente a gente não conseguiu os resultados, né? Foi um dos trabalhos assim que eu mais lamento de não ter dado certo, de não ter dado sequência, porque eu penso que se a gente tivesse conseguido 1, 2 vitórias no início ali, os jogadores eles ganhariam mais confiança e a gente poderia atingir os objetivos, né, do clube. Mas Humberto depois ele assumiu, deu sequência ao trabalho, vem fazendo um trabalho maravilhoso, uma campanha irreparável, né? E a Chapecoense, por merecimento, eu acredito que vai conseguir o acesso e quem sabe até brigar pelo título desse ano. Ô Emerson, eu estava vendo aqui o seu currículo, você só tem uma passagem pelo futebol paulista do Botafogo de Ribeirão Preto. Por quê? Como eu falei para você... E o Red Bull, né? São duas passagens apenas. Como eu te falei, foram 3 anos, né? 3 anos que eu permaneci em Joinville, 2014, 15, 16. Depois eu tive no Avaí em 2012, 2013, tive no Figueirense também. E nesse meio tempo, quando vinha os convites da equipe de São Paulo, né? Geralmente eu estava empregado, né? Ano passado, com todos os problemas que tiveram no Figueirense, eu sou um treinador que dificilmente eu abandono o projeto, mas ano passado já foi divulgado internacionalmente até, né, o problema que o Figueirense estava atravessando ano passado. Eu saí do Figueirense e coincidiu que o Botafogo optou pela saída do Roberto Cavalo e foi feito o convite e eu aceitei, né? Mas há um desejo muito grande aí de abrir o mercado de São Paulo, de voltar a trabalhar em São Paulo, que é um mercado que te dá muita visibilidade, um campeonato muito forte, né? Os grandes jogadores atuam por aí e também nós temos interesse de regressar a São Paulo e fazer um trabalho mais consistente. Atraso de salário, falta de estrutura, que lição te deixou tudo aquilo que você passou no ano passado no Figueirense? Olha, que uma má administração e que uma má gestão ela pode acabar com o clube. Muitas pessoas criticam, né, o ato que os atletas tiveram de fazer o WO, mas os atletas em nenhum momento eles estavam reivindicando situações para eles, né, na questão individual, estavam reivindicando para o clube, porque o clube estava passando por uma calamidade mesmo. O clube totalmente abandonado, categoria de base, os meninos não tendo nem material de higiene, funcionários sem receber salário há muito tempo, sendo despejados de casa, enfim, foi uma situação que comoveu o futebol, né, que às vezes fica alheio a tudo, e os jogadores do Figueirense eles tiveram um comportamento exemplar, eles jamais pensaram em si próprios, eles pensaram no clube.
E isso aí deveria ser um papel dos gestores, né? Então, ficou o ensinamento que uma gestão mal intencionada e mal direcionada, como aconteceu aqui no Figueirense, ela pode fazer com que um clube ele chegue a uma falência, né? Porque o Figueirense estava próximo de acontecer isso. E ele foi resgatado agora por pessoas honestas, pessoas aqui da cidade, foi entregue para as mãos do torcedor e torcemos muito para que o clube ele reencontre seu caminho da vitória. Ô Emerson, você acha que são justas as críticas dirigidas aos técnicos brasileiros? E como é que você vê essa invasão de treinadores estrangeiros no Brasil? Na grande maioria as críticas são injustas, porque não é dado tempo, para o treinador desenvolver o seu trabalho, né? E vou até usar aqui um comparativo, né? Você tem um filho pequeno na escola e o seu filho não consegue ler, né? Não consegue ler. Você vai mandar a professora embora? A professora ela não vai ter trabalho de corrigir, né, o seu filho, né? Ela está ali acompanhando a metodologia, ela está tendo o acompanhamento diário do seu filho ali, então ela tem que ter o tempo para fazer com que a criança se desenvolva. E assim, às vezes, funciona na equipe de futebol. Quando o treinador está próximo de um acerto, quando ele conhece o clube, quando ele conhece as deficiências da sua equipe, mas o resultado não vem, se opta logo pela sua saída, né? E aí fica um ciclo vicioso que não tem jeito, né? Jamais um treinador ele começa um trabalho do zero. Geralmente ele herda de um companheiro, né? Que não teve o tempo de fazer as correções necessárias. Eu penso que enquanto não houver alguma regra, algum regimento aí que limite o número de treinadores por ano, isso vai fazer com que os clubes tenham mais responsabilidade também, né? E que também, agora, fazendo uma crítica à nossa classe também, tem alguns colegas que abandonam projetos também, pensando em questões financeiras, isso existe também, né? Então, não pode se negar. Eu acredito muito na continuidade, né? E os meus melhores trabalhos foi quando eu iniciei e quando eu tive tempo de acertar, errar, fazer as correções. Isso é um processo, né? Isso é um processo não só do que existe no futebol, mas nas nossas vidas também. Em relação aos treinadores estrangeiros, eu não tenho nenhuma restrição, não, muito pelo contrário. A Premier League ela se desenvolveu porque tem treinador alemão, tem italiano, tem português e tem espaço para o treinador inglês também, né? As novas metodologias são importantes para que você cresça profissionalmente, né? O que eu vejo de negativo é quanto à lei, né? Nós, treinadores brasileiros, quando vamos trabalhar, por exemplo, em Portugal, nós temos restrições quanto à licença, né? A validação da nossa licença aqui da CBF. E os treinadores não. Os treinadores estrangeiros, quando vêm para cá, eles têm o livre trânsito aqui para trabalhar normalmente, né? Então, a única crítica que eu faço é em relação a isso. Mas eu sou totalmente favorável à vinda de treinadores competentes que vão fazer com que o nosso futebol se desenvolva cada vez mais. Você, como profissional do futebol, qual a sua visão a respeito de Ponte Preta e Guarani? Olha, cara, são equipes que têm torcidas fantásticas. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura física das duas equipes, o centro de treinamento, né? Tem boas condições de trabalho. Estão numa cidade maravilhosa que é Campinas e tem 2 belíssimos estádios, né? E penso que são equipes que te dão uma projeção muito grande, né? E merecem disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. A gente vê um trabalho muito bem feito aí pelo Michel Alves aí no Guarani de Campinas, né? O Michel é um colega que a gente tem no futebol aqui. O Michel já fez um grande trabalho também na equipe do Cuiabá. A Ponte Preta ela está se reformulando aí novamente aí, mas tem grandes jogadores, tem um grande elenco e as duas equipes elas estão no páreo, né? E seria importante para o futebol aí de Campinas que as duas equipes regressassem para a primeira divisão, porque com certeza seria fabuloso para a cidade aí de Campinas. Para a gente encerrar o nosso papo, eu de propósito deixei essa pergunta por último, Emerson.
Eu conversei há uns 2 meses com o grande Cristóvão Borges, técnico de futebol, e ao nós discutirmos a questão da inserção dos negros em cadeias de comando no futebol, seja como técnico, dirigente, executivo de futebol, eu percebi que o Cristóvão tinha um zelo muito grande pela busca de conhecimento, pela reciclagem constante e pela descoberta de novas tendências para que ele possa no futuro aplicar no seu trabalho. Você se sente assim também, Emerson? Não só pela necessidade do futebol, mas por uma obrigação e por uma pressão construída pela conjuntura de que o negro, o afrodescendente, ele precisa mesmo estudar, se aprimorar para que ele possa desbravar fronteiras? Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que isso aí não é vitimismo não, tá? Nós temos provas todos os dias aí que talvez o nosso país seja um dos países mais racistas, né? E isso aí, às vezes, eu vejo nós fomos o último país, né? O último país da América que aboliu a escravatura. São 132 anos desde a abolição, contra quase 500 anos de um regime de escravatura. Então, algumas gerações, elas conviveram com o racismo, né? Eu vou até te dar um depoimento aqui de um membro da Comissão Técnica do Brasil, de Pelotas, que falou que quando... É treinador de goleiro, né? Treinador de goleiro. E ele me falou que na época de treinador, de jogador, melhor dizendo, quando ele saiu da sua casa e foi participar das categorias de base do Grêmio, ele tinha medo de tomar banho com atletas negros. Ele tinha medo de dormir no mesmo quarto que jogadores negros, porque foi passado desde a sua infância, só para você ver o absurdo, que quando ele fazia algum mal, os avós deles diziam para ele que o negão do saco ia pegar ele. Então, só para você ter uma ideia, e é uma pessoa de 40 anos, ele tem 40 anos hoje, então ele conviveu com racismo, e ele me confidenciou que ele vem passando uma coisa totalmente diferente para o filho dele agora. O filho dele tem 16 anos e ele vem passando uma coisa diferente. Então nós temos que, eu sempre falo, né, não temos que matar um leão, não, nós temos que matar um leão e um urso polar por dia. Então nós temos, porque qualquer deslize, qualquer tipo de problema que acontecer, a nossa capacidade ela vai ser julgada, né, de uma forma mais dura do que uma pessoa branca. Então eu venho lutando bastante contra isso, venho me especializando bastante, lendo, estudando, porque nós, para ocuparmos a cargos de comando, né, nós temos que ter muita capacidade e muito poder de resiliência. Então, concordo plenamente com o meu amigo Cristóvão aí. É um absurdo o número de treinadores negros que nós temos. Eu lembro que teve uma época que, na Série A do Campeonato Brasileiro, nós tínhamos o Roger e o Marcão, e só tinha eu na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, é um absurdo. Nós temos capacidade, nós somos pessoas trabalhadoras, somos pessoas de bem, e nós temos que ocupar o nosso lugar na sociedade. Mas nada de graça, nós temos que nos preparar e nos capacitar e fazer por merecer também. Eu falei que era a última pergunta, mas preciso estender diante disso que você falou. Então você concorda com a tese do sociólogo Silvio de Almeida, jurista, sociólogo, que afirma que o racismo brasileiro é um racismo estrutural? Concordo plenamente. E tem até uma frase aqui do Mano Brown também, que é importante, né? Que é importante para nós negros, né? Que às vezes o nosso desafio começa quando a gente se olha no espelho, né? Então nós temos que nos olhar e nós temos que se sentir capazes, né? Porque a nossa sociedade ela foi criado aqui um paradigma de que as pessoas negras elas têm menos capacidade que as brancas, e isso aí não é verdade.
Nós precisamos de oportunidades, nós precisamos que as nossas crianças frequentem boas escolas, que cheguem às universidades e que nós tenhamos acesso a questões políticas do nosso país também, ter negros, né, presidentes de confederações, de vôlei, de basquete. Nós também estamos inseridos em política, porque, como eu falei para vocês, nós temos capacidade, agora é preciso ser dada oportunidade para que a gente tenha acesso à educação e depois desse acesso à educação, as oportunidades para que a gente possa exercer esses cargos tão importantes dentro do nosso país. Eu conversei aqui com o técnico de futebol Emerson Maria, que nesta temporada já trabalhou no Chapecoense, no Brasil de Pelotas e certamente daqui a pouco estará em um novo local de trabalho. Emerson, queria te agradecer demais pelo papo, pelos esclarecimentos e principalmente pelo conhecimento que você transmitiu aos ouvintes da Brasil. Muito obrigado e até a próxima, viu? Muito obrigado, um grande prazer aí e estou sempre à disposição. Queria aproveitar a oportunidade para desejar uma ótima passagem de ano para todos, com muita saúde e felicidade, que o ano 2021 com certeza vai ser melhor do que 2020. Abraço. Emerson, brigadaço, papo maravilhoso, viu? Eu que te agradeço, amigo, eu te agradeço a oportunidade, tá bom? Estou sempre à disposição. Brigadão. Valeu, fica com Deus aí. Tchau, tchau.